Você já acordou com o coração apertado, com medo do que o dia reserva? Pare agora e ouça. Deus está te chamando para deixar o medo de lado e seguir o caminho que Ele já traçou para você. Antes que o sol despontar no horizonte, antes que o peso do mundo repousar sobre seus ombros, antes que o barulho da vida abafar a voz de Deus, e se você pausar? E se, em vez de mergulhar de cabeça no dia, com seus próprios planos, sua própria força e suas próprias preocupações, você simplesmente inclinar a cabeça e dizer: Senhor, este dia é teu? Muitas vezes, as pessoas acordam e imediatamente pegam seus telefones, suas agendas e seus problemas. Elas começam o dia já ansiosas, já sobrecarregadas pelo que está por vir. Mas hoje, quero te dizer que há um caminho melhor. Há um caminho sagrado. Deus nunca pretendeu que você carregasse os fardos da vida sozinho. Ele nunca te desenhou para começar o dia sufocado pela pressão. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer deixar o medo para trás e seguir Deus. Curta e se inscreva para mais mensagens inspiradoras. Ele te convida, dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mateus 11, versículo 28. Quando você entrega seu dia a Deus, você o coloca nas mãos daquele que já conhece cada passo que ele dará. Você se afasta da autossuficiência e entra na dependência divina. Você está dizendo: Senhor, eu não sei o que está por vir, mas Tu sabes. Eu não tenho todas as respostas, mas Tu tens. Eu não tenho a força, mas Tu tens. E quando você começa seu dia com esse tipo de confiança, você não caminhará com medo. Você não caminhará com confusão. Você caminhará com ousadia, porque sabe que o Deus Todo-Poderoso vai à sua frente. Mas a decisão é sua. Você pode deixar o mundo dominar seu dia ou pode deixar Deus guiá-lo. Você pode acordar e tentar gerenciar tudo sozinho. Ou pode sussurrar: Senhor, eu confio em Ti. As primeiras palavras de seus lábios a cada manhã devem ser palavras de rendição, porque um coração rendido leva a uma vida vitoriosa. Será que você permitirá que Deus guie seu dia hoje? Será que você colocará seus planos, seus fardos, suas preocupações nas mãos dele? Ele está esperando, ele está pronto, e ele te guiará se você permitir. Há alguns de vocês, ouvindo agora, que estão exaustos. Não apenas fisicamente, mas no fundo da sua alma. Vocês têm carregado o peso da sua vida, suas decisões, seus desafios sozinhos. Vocês continuam tentando ser fortes, seguir em frente. Mas a verdade é que sua força não é suficiente. Meu amigo, ouça-me hoje. Você nunca foi feito para carregar isso sozinho. A Bíblia declara: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Isso significa que não importa o quanto você tente, não importa o quão determinado você seja, sua própria força nunca será suficiente. Comente fé se está pronto para confiar em Deus hoje. Inscreva-se e não perca o final surpreendente deste vídeo. Mas a força de Deus nunca falha. Olhe ao seu redor. As pessoas estão se esforçando, correndo, buscando sucesso, segurança, um senso de controle. No entanto, no fundo, estão cansadas. E talvez seja aí que você se encontra hoje. Talvez você tenha tentado gerenciar tudo sozinho e sinta que está prestes a desmoronar. Mas ouça-me. Deus não está pedindo que você seja forte o suficiente. Quando você se levanta a cada manhã, está dependendo de si mesmo? Ou você diz: Senhor, eu preciso de Ti hoje. Não posso fazer isso sem Ti. Porque no momento em que você admite que sua força não é suficiente, você cria espaço para a força dele entrar. E quando Deus entra, há paz na tempestade, calma no meio do caos
e esperança mesmo nas dificuldades. A Bíblia diz: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Isso significa que quando você está fraco, Ele é forte. Quando você não tem as soluções, Ele tem. Quando você não consegue ver como vai passar pelo dia, Ele já preparou o caminho. Então pare de tentar lutar contra tudo sozinho. Pare de acordar todas as manhãs pensando que precisa manter tudo sob controle. Você não precisa, mas Deus sim. Deixe que Ele assuma hoje. Deixe que a força dele te carregue. Porque quando Deus se torna sua força, você nunca perderá a luta. Todos os dias, você enfrenta escolhas. Algumas parecem pequenas, outras parecem enormes. Mas cada decisão guia o curso da sua vida. E a pergunta que quero te fazer hoje é esta: quem está tomando essas escolhas? Você está se apoiando no seu próprio entendimento ou está permitindo que Deus lidere? A Bíblia nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Antes de tudo, aperte o like se você acredita no poder de Deus, comente amém e fique até o final para uma revelação especial. No entanto, muitas vezes, acordamos, mergulhamos no dia e começamos a tomar decisões sem nem pensar em Deus. Construímos nossas agendas, traçamos nossos planos, resolvemos nossos problemas de acordo com o que nos parece melhor, e quando tudo desmorona, nos perguntamos por quê. Mas deixe-me te dizer algo hoje. Deus já sabe o que está por vir. Ele vê os obstáculos que você não pode ver. Ele sabe das oportunidades que você ainda nem percebeu que estão a caminho. E se você entregar suas escolhas a Ele, se parar de confiar em sua própria sabedoria e, em vez disso, orar: Senhor, guia-me hoje. Mostra-me o caminho. Enche-me com tua sabedoria. Então, Ele dirigirá seus passos. Ele te afastará de caminhos errados. Ele te conduzirá às pessoas certas, aos lugares certos, às oportunidades certas, tudo no tempo perfeito dele. Alguns de vocês agora estão em uma encruzilhada. Talvez seja uma decisão sobre sua carreira, sua família, seu futuro, e você está lutando para tentar entender tudo sozinho. Mas ouça com atenção. Deus já preparou um caminho. Ele já tem a resposta. Mas Ele está esperando que você venha e peça a Ele. Então, hoje, não dê outro passo à frente sem Ele. Não tome outra decisão sem buscar sua orientação. Caia de joelhos e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Mostra-me o caminho. Porque quando você permite que Deus dirija suas escolhas, você nunca se encontrará indo pelo caminho errado. Hoje, muitas pessoas estão sendo governadas por suas emoções. Num momento, estão transborda de alegria, no próximo, estão se afogando em dúvidas. Podem começar o dia em paz, mas ao meio-dia estão sobrecarregadas por ansiedade, frustração ou medo. E a razão é simples. Vamos lá? Curta se você quer parar o medo e seguir Deus. Deixe um 2 nos comentários e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Elas estão deixando seus sentimentos liderarem em vez de permitir que Deus seja o guia. Mas ouça isto: suas emoções não são a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia nos diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17, versículo 9. Isso significa que suas emoções podem te enganar. Seus sentimentos podem dizer que você está sozinho, quando Deus prometeu: nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, versículo 5. Seus sentimentos podem dizer que você não é bom o suficiente, quando Deus declara que você é maravilhosamente criado. Salmos 139, versículo 14.
Seus sentimentos podem te convencer de que sua situação é sem esperança. Quando Deus diz: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, versículo 26. O problema é que muitas vezes as pessoas vivem suas vidas baseadas em emoções, em vez de no que Deus falou. Elas oram apenas quando sentem vontade. Abrem a Bíblia quando seus corações estão agitados. Confiam em Deus quando sentem que Ele está trabalhando. Mas o que acontece quando você não sente a presença dEle? O que acontece quando o medo, a dúvida e o desânimo se infiltram? Deixe-me te dizer o que acontece. É quando a fé deve surgir, porque a fé não está ancorada em sentimentos. Ela é construída na confiança. É ficar firme e dizer: Deus, mesmo quando eu não te sinto, acredito que estás aqui. Mesmo quando minhas emoções tentam me arrastar para baixo, eu me apoiarei em tuas promessas. Então hoje, pare de deixar suas emoções ditarem sua vida. Pare de tomar decisões que mudam com cada alteração de sentimento. Em vez disso, deixe a verdade de Deus se tornar sua base firme. Apoie-se na palavra dele. Não importa o que aconteça, porque quando você deixa Deus controlar suas emoções, você viverá com paz, com confiança e em vitória. Há alguns de vocês, ouvindo agora, que pensam que a oração é apenas uma tarefa a cumprir, algo que você faz pela manhã ou antes de ir para a cama. Você diz algumas palavras rápidas, marca como feito na sua lista e segue com seu dia agitado. Mas quero que você ouça isto hoje. A oração não é uma tarefa, é sua linha de vida. Preparado para mudar sua vida? Comente "Eu confio" e inscreva-se. Tem uma surpresa incrível esperando você no final do vídeo. A Bíblia nos diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Isso significa que a oração não é reservada para ocasiões especiais. É destinada a cada momento. Não é apenas para os tempos de dificuldade. É para quando a vida está boa. Não é apenas para a igreja. É para o supermercado, o local de trabalho, a viagem de carro, as conversas ao redor da mesa da cozinha. A oração é uma conexão contínua com o Deus que segura sua vida firmemente em suas mãos. No entanto, muitas pessoas tratam a oração como o último recurso. Elas tentam navegar pela vida sozinhas. E somente quando tudo desmorona, finalmente se voltam para Deus. Mas ouça-me, Deus nunca foi destinado a ser sua última chamada. Ele é feito para ser sua primeira resposta. Quando você abre os olhos pela manhã, fale com Ele. Quando está enfrentando uma encruzilhada, pergunte a Ele. Quando se sente sobrecarregado, conte a Ele. Quando as bênçãos chegarem, louve-o. Você não precisa de um local específico para orar. Você não precisa de palavras sofisticadas. Você simplesmente precisa de um coração aberto e disposto a se conectar com Deus. E quando você vive em comunicação contínua com Ele, algo incrível começa a acontecer. Seu dia não é mais governado por estresse, medo ou confusão. Ele é regido pela presença cheia de paz de Deus. Então, deixe-me te perguntar hoje: Deus é parte de todo o seu dia? Ou Ele é apenas uma parte da sua lista de tarefas diárias? Se você só fala com Ele pela manhã e depois o esquece até a noite, você está perdendo o poder de uma vida totalmente rendida. Mas quando você o convida para cada momento, quando o inclui nas coisas pequenas e nas grandes, você nunca terá que caminhar pela vida sozinho. Deixe Deus tomar conta do seu dia. Não apenas pela manhã, não apenas antes de dormir, mas em cada momento entre eles. E observe como Ele muda a maneira como você vive. Há momentos no seu dia em que tudo parece se desenrolar exatamente como você planejou. Você acorda, segue sua agenda e a vida parece ordenada e previsível. Mas de repente, algo muda. Uma ligação telefônica traz más notícias.
Uma circunstância vira de cabeça para baixo. Seus planos cuidadosamente traçados desmoronam. E qual é nossa resposta natural nesses momentos? A maioria das pessoas fica frustrada, fica com raiva, grita: por que isso está acontecendo? Por que meu dia está sendo interrompido? Mas e se eu te dissesse hoje que a interrupção que você vê como um problema pode, na verdade, fazer parte do plano maior de Deus? Ouça com atenção. Deus está nas interrupções. A Bíblia diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalece. Provérbios 19, versículo 21. Isso significa que você pode ter uma agenda, mas Deus tem um propósito. Você pode ter traçado um plano, mas Deus tem um melhor. Olhe para a vida de Jesus. Onde quer que ele fosse, interrupções aconteciam. Um cego à beira do caminho gritava por ele. Uma mulher que sofria há anos tocou a borda de sua veste. Um pai angustiado implorou para que ele fosse curar sua filha. Mas Jesus nunca tratou esses momentos como distrações. Ele os via como compromissos divinos. Ele nunca disse: estou muito ocupado. Ele nunca disse: isso não fazia parte do meu plano. Não, ele parava porque entendia que o Pai estava agindo. E você? Como você reage quando seu dia não se desenrola como planejado? Você deixa a frustração tomar conta? Ou você pausa e pergunta: Deus, o que estás tentando me ensinar? Como estás agindo neste momento? Porque aqui está a verdade. O que parece uma interrupção pode, na verdade, ser sua maior oportunidade de testemunhar Deus em ação. Talvez aquele engarrafamento esteja te protegendo de um perigo à frente. Talvez aquela reunião cancelada esteja abrindo espaço para algo melhor. Talvez aquele encontro inesperado seja Deus abrindo uma porta para você brilhar sua luz na vida de outra pessoa. Nada é aleatório quando Deus está no comando. Então, hoje, não confie apenas em Deus quando seus planos estão correndo bem. Confie nele nos desvios inesperados. Deixe que ele tenha controle mesmo quando a vida não segue como você pensou que seguiria. E você descobrirá que o caminho dele é sempre mais alto que o seu. Alguns de vocês, ouvindo agora, estão lutando batalhas que nunca foram destinadas a lutar. Vocês estão segurando a vida com tanta força, tentando controlar cada resultado, tentando forçar tudo a funcionar do seu jeito, e por dentro estão exaustos, frustrados, sobrecarregados. Mas deixe-me te perguntar algo hoje. E se a própria coisa que você está segurando tão firmemente for exatamente o que Deus está pedindo para você liberar? Veja, muitas vezes acreditamos que, se não mantivermos o controle, tudo desmoronará. Mas deixe-me compartilhar uma verdade com você. Quanto mais você tenta controlar, mais fora de controle você se sentirá. Quanto mais você se apoiar em sua própria força, mais ansiedade e pressão pesarão sobre você. Mas ouça o que a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Isso significa: pare de lutar. Pare de tentar consertar tudo sozinho. Deus ainda está no trono. Ele vê o quadro completo. Ele conhece o fim desde o princípio. E se você simplesmente recuar, se você se render e dizer: Senhor, eu coloco minha confiança em Ti, você encontrará uma paz que nenhum controle poderia jamais proporcionar. Alguns de vocês estão tentando consertar um problema com sua própria força, e Deus está sussurrando: deixe-me cuidar disso. Alguns de vocês estão forçando para abrir uma porta, e Deus está dizendo: espere pelo meu tempo. Alguns de vocês estão sobrecarregados por um fardo pesado demais para carregar, e Deus está te chamando: dê isso para mim. A Bíblia promete: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, versículo 7. Isso significa
que você não precisa carregar esse peso pesado mais. Você não precisa viver todos os dias preso pelo medo e pela ansiedade. No momento em que você para de lutar por controle e começa a colocar sua confiança em Deus, esse é o momento em que a paz começa a inundar sua vida. Então hoje, tome uma decisão. Pare de lutar com batalhas que são grandes demais para você. Pare de tentar gerenciar o que apenas Deus deve lhe dar. Solte tudo e deixe Deus entrar. Porque quando você se rende, você descobrirá que o caminho dele é sempre muito melhor que o seu. A Bíblia diz: "Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele." Salmos 118, versículo 24. Isso significa que cada dia que você acorda é um presente precioso de Deus. Cada manhã não é apenas mais uma chance de existir ou sobreviver, é um convite para caminhar no propósito divino que Deus tem para a sua vida. Mas muitos vivem como se seus dias não tivessem significado. Eles vão trabalhar, cumprem suas tarefas e silenciosamente pensam que é apenas mais um dia comum. Mas ouça-me, Deus está agindo mesmo nos momentos cotidianos. Ele está trabalhando nos bastidores, Ele está falando suavemente no silêncio. E se você abrir seu coração para Ele, se você o acolher em seu dia, começará a notá-lo de maneiras que nunca imaginou. Então hoje, não deixe outro dia passar como se não importasse. Não mergulhe em suas tarefas sem antes reconhecer o Deus que te deu o fôlego para começar o dia. Em vez disso, diga: Senhor, toma o controle. Usa cada momento para a tua glória. Abre meus olhos para te ver em ação hoje. Porque quando você deixa Deus supervisionar seu dia, não há tal coisa como um dia comum. Cada momento se torna um palco para a glória dele. Há alguns de vocês, ouvindo agora, que estão sobrecarregados pelo seu passado. Todas as manhãs, antes mesmo de seus pés tocarem o chão, o inimigo lembra você de seus fracassos. Ele sussurra mentiras em seu coração. Você não é bom o suficiente. Olhe todos os erros que você cometeu. E em vez de entrar no novo dia com ousadia, você carrega o fardo pesado da vergonha, do arrependimento e da culpa. Mas deixe-me te dizer algo hoje. Seu passado não te define. Deus te define. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Isso significa que quando você vem a Deus e entrega seu coração a Ele, Ele limpa sua ardósia completamente. O inimigo pode te lembrar do seu passado, mas Deus já o apagou. Ele está coberto pelo sangue de Jesus. Alguns de vocês estão deixando pecados antigos, fracassos passados e decepções anteriores te impedirem de entrar no que Deus preparou para você hoje. Mas ouça com atenção. Deus não está focado no seu passado, Ele está focado no seu futuro. E agora, Ele está falando com você, dizendo: eu tenho algo maior para você. Eu tenho um novo começo esperando por você. Pare de viver preso ao que foi. Você pode dizer: mas você não sabe o que eu fiz. Não, eu não sei. Mas eu sei o que Jesus fez. Eu sei que na cruz Ele pagou o preço por cada erro, cada fracasso e cada pecado que você já cometeu. E se você pediu o perdão dele, então Ele já lavou tudo isso. Então, deixe-me te perguntar: por que você ainda está carregando isso? A Bíblia diz: portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Isso significa que se Deus te perdoou, você está verdadeiramente livre. Mas você deve escolher caminhar nessa liberdade. Você tem que se levantar todas as manhãs e declarar: hoje é um novo começo. Meu passado está atrás de mim e meu Deus está me guiando adiante. Então hoje eu te pergunto: você está permitindo que seu passado controle seu dia ou você está entregando isso a Deus? Você continuará vivendo sob o peso pesado da culpa? Ou você entrará
com ousadia, na graça e na misericórdia que Jesus já te deu. Porque quando você genuinamente permite que Deus assuma o controle, seu passado perde o domínio e seu futuro começa a brilhar com esperança. Alguns de vocês ouvindo agora acordam todas as manhãs com uma nuvem de preocupação pairando sobre suas cabeças. Vocês estão pensando em suas finanças, sua saúde, sua família, seu futuro e estão constantemente perguntando: e se as coisas derem errado? E se eu não tiver o suficiente? E se eu falhar? E antes mesmo de o dia começar, a ansiedade já tomou conta. Mas ouça com atenção. Você nunca foi criado para viver preso pelo medo? A Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Isso significa que Deus nunca pretendeu que você carregasse o fardo da preocupação. Ele quer que você entregue isso a Ele. A preocupação é uma ladra. Ela rouba sua alegria, rouba sua paz, distrai seu coração do que Deus está fazendo agora, mantendo sua mente presa ao medo do que pode acontecer amanhã. Mas Jesus disse: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Mateus 6, versículo 34. Alguns de vocês estão vivendo sob o peso de medos sobre coisas que talvez nunca aconteçam. Vocês estão carregando fardos que Deus nunca pretendeu que vocês carregassem. Mas deixe-me te perguntar: e se hoje você soltasse a preocupação e permitisse que Deus assumisse? E se em vez de acordar e se estressar com todos os desconhecidos, você abrisse os olhos e dissesse: Senhor, eu confio em Ti. Não sei como tudo vai se resolver, mas sei que Tu és soberano e estás no controle. Então, aqui está meu desafio para você hoje. Não viva outro dia apoiado em sua própria força. Solte o medo. Solte o estresse. Solte a necessidade de controlar tudo. Entregue tudo a Deus. Deixe que Ele assuma a liderança e observe como Ele transforma seus dias comuns em algo extraordinário. Porque quando Deus está no controle, cada passo carrega propósito, cada batalha termina em vitória e cada dia é preenchido com sua presença. E quando você permite que Deus assuma suas preocupações, você caminhará em uma paz que nenhuma circunstância neste mundo pode roubar. Alguns de vocês, ouvindo hoje, acordam todas as manhãs sentindo-se vazios por dentro. Vocês passam pelos movimentos, fazem o que precisa ser feito, mas no fundo, algo está faltando. Vocês tentam preencher esse vazio com trabalho, entretenimento, relacionamentos, sucesso. Mas não importa o que vocês alcancem, isso nunca satisfaz verdadeiramente. E a razão é simples: vocês foram feitos para mais do que este mundo pode oferecer. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Isso significa que você pode correr atrás de tudo o que o mundo define como sucesso, riqueza, fama, prazer. Mas se sua alma não for nutrida por Deus, você ainda se sentirá vazio. Alguns de vocês estão funcionando no vazio porque estão alimentando tudo, menos seu espírito. Vocês passam tempo rolando pelas redes sociais, mas não passam tempo na palavra de Deus. Vocês ouvem o barulho do mundo, mas não param para ouvir a voz suave e tranquila de Deus. Vocês enchem suas vidas com coisas temporárias e depois se perguntam por que a verdadeira paz continua escapando de suas mãos. Mas ouça-me hoje. Somente Deus pode satisfazer esse vazio dentro de você. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. João 6, versículo 35. Isso significa que,
Quando você genuinamente deixa Deus assumir sua vida, você não estará mais procurando por algo mais, porque Ele é mais. Quando você começa seu dia na presença dEle, quando você satura sua mente com sua palavra, quando você o busca primeiro, algo poderoso acontece. Seu vazio é substituído por plenitude, sua inquietação é trocada por paz e sua busca interminável se transforma em propósito divino. Então eu te pergunto hoje, o que você está alimentando sua alma? Você está enchendo-a com coisas que te deixam oco? Ou você está deixando Deus te preencher com sua presença? Porque quando você se rende a Ele, você nunca mais terá fome das coisas deste mundo. Você encontrará completa satisfação nele sozinho. Alguns de vocês, ouvindo agora, se sentem exaustos. Vocês acordam cada manhã e antes mesmo de o dia começar, já estão cansados. Não apenas no corpo, mas no fundo do seu espírito e emoções. Vocês sentem que não têm força para dar mais um passo. A vida os derrubou. As lutas, a pressão, as batalhas implacáveis os deixaram esgotados. Mas deixe-me te lembrar de algo hoje. Você nunca foi feito para depender apenas da sua própria força. A Bíblia promete: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Voarão alto como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Isaías 40, versículo 31. Isso significa que quando você sente que não tem mais nada, Deus ainda tem mais do que suficiente para você. Alguns de vocês estão tentando lidar com tudo através da própria força. Vocês estão lutando batalhas que só Deus foi destinado a lutar. Vocês estão carregando fardos que só Ele é capaz de suportar. Mas a Bíblia nos lembra: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Isso significa que sua fraqueza não é um obstáculo para Deus. É uma oportunidade para Ele revelar seu poder em sua vida. Quando você se sente esgotado e desgastado, não continue tentando seguir em frente com sua própria capacidade. Volte-se para Deus. Deixe que Ele te encha. Deixe que Ele te fortaleça. Porque a verdade é que você nunca foi projetado para atravessar a vida sozinho. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mateus 11, versículo 28. Isso significa que você não precisa enfrentar cada dia com medo. Você não precisa carregar o peso de suas lutas sozinho. Você pode colocar tudo aos pés dele. Então hoje, em vez de dizer, eu não tenho o que é preciso, diga, Senhor, eu confio na tua força. Em vez de tentar descobrir tudo sozinho, diga, Senhor, eu entrego tudo a ti. Porque quando você deixa Deus entrar, sua fraqueza é trocada pelo poder dele, e você experimentará uma força que nunca se esgota. Alguns de vocês ouvindo hoje sentem que estão presos. Vocês acordam cada manhã e parece que nada está mudando. Vocês oram, mas as respostas parecem silenciosas. Vocês tentam dar passos à frente, mas parece que estão andando em círculos, perguntando a Deus: onde estás? Porque nada está se movendo? Mas ouça-me hoje. Só porque você não vê progresso, não significa que Deus não está trabalhando. A Bíblia declara: andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, versículo 7. Isso significa que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando você não pode ver. Ele está organizando as peças, orquestrando circunstâncias e preparando você para o que está por vir. Você pode se sentir preso, mas na realidade, Deus está te preparando para algo maior. Alguns de vocês estão olhando para suas vidas agora e pensando que nada aconteceu. Mas ouça-me, um atraso não é uma negação. O tempo de Deus não é o mesmo que o seu tempo. Só porque a porta ainda não se abriu, não significa que ela nunca se abrirá. Só porque a resposta ainda não chegou,
não significa que Deus não está ouvindo você. Ele está sempre perfeitamente no tempo certo. A Bíblia nos conta sobre José. Ele foi jogado em uma cisterna, vendido como escravo, falsamente acusado e trancado na prisão por anos. Do lado de fora, parecia que tudo estava dando errado, mas Deus o estava preparando. E quando o momento certo chegou, José foi da prisão ao palácio em um instante. Alguns de vocês agora estão em uma temporada de espera. Vocês estão se perguntando quando a Tupo virá. Mas deixe-me te encorajar. Não desista, não perca a fé. Não pare de acreditar. O plano de Deus está avançando, mesmo quando você ainda não pode vê-lo. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vocês, a levará até a conclusão. Filipenses 1, versículo 6. Isso significa que Deus ainda não terminou sua obra em você. Então hoje, em vez de focar no que não aconteceu, foque naquele que segura seu futuro. Em vez de deixar o desânimo tomar conta, comece a agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo, mesmo pelo que você ainda não pode ver. Porque quando você entrega o processo a Deus, sua espera se torna preparação. Seu atraso se torna direção divina, e sua fé te conduzirá ao plano perfeito de Deus. Ouvir a mensagem, pare o medo, siga a liderança de Deus. Inspirada em Billy Graham, foi como acender uma luz em meio à escuridão que muitas vezes envolve nosso coração. No Brasil, onde a vida pulsa com intensidade, mas também com desafios diários, sejam as dificuldades financeiras, as pressões do trabalho ou as incertezas sobre o futuro, essa mensagem ressoa profundamente. Vivemos em uma cultura vibrante, cheia de fé, mas também marcada por medos que nos acompanham. Medo de não sermos suficientes, medo de falhar, medo do amanhã. A mensagem nos confronta com uma verdade poderosa. O medo não precisa ser nosso guia, porque Deus está pronto para liderar cada passo de nossa jornada. Essa ideia me tocou profundamente, pois, como muitos brasileiros, já acordei inúmeras manhãs com o coração apertado, pensando em como resolver problemas que pareciam maiores do que eu. Mas a mensagem nos lembra que não fomos feitos para carregar esses fardos sozinhos. Deus nos convida a entregar tudo a Ele. E isso é um convite que ressoa com nossa alma brasileira, tão acostumada a buscar força na fé em meio às tempestades. A primeira lição que tirei dessa mensagem é a importância de começar cada dia com rendição. No Brasil, onde a espiritualidade é parte de nossa identidade, seja nas missas lotadas, nos cultos fervorosos ou nas orações silenciosas em casa, entregar o dia a Deus não é apenas um ato de fé, mas um estilo de vida. A Bíblia diz em Mateus 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Essas palavras me lembraram que, ao acordar, em vez de pegar o celular e me deixar consumir pelas ansiedades do dia, posso pausar e dizer: Senhor, este dia é teu. Essa prática simples, mas profunda, mudou minha perspectiva. Comecei a reservar alguns minutos pela manhã para orar, pedindo orientação e força. Isso não elimina os problemas, mas traz uma paz que nenhuma circunstância pode roubar. É como se, ao me render, eu permitisse que Deus tomasse o leme da minha vida, guiando-me com sabedoria divina. Outra lição poderosa é sobre o controle do medo. A mensagem destaca que nossas emoções, tão voláteis, não são a verdade. A palavra de Deus é Jeremias 17, versículo 9. Nos alerta que o coração é enganoso e quantas vezes, no calor do momento, deixei o medo ditar minhas decisões. No Brasil, onde a vida pode ser imprevisível, com crises econômicas, violência ou incertezas políticas, é fácil cair na armadilha do medo. Mas a mensagem me ensinou que, em vez de ouvir as mentiras do medo, posso me apoiar nas promessas de Deus.
como a de Hebreus 13, versículo 5. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Aplico isso na vida prática ao enfrentar desafios, como uma entrevista de emprego ou uma decisão difícil. Antes de agir, oro e busco a palavra de Deus, confiando que Ele já conhece o caminho. Isso me dá coragem para dar passos que antes eu temia. A mensagem também reforça a importância da oração contínua. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, lemos: Orai sem cessar. No Brasil, onde a fé é tão viva, orar é algo natural para muitos de nós. Mas a mensagem me desafiou a fazer da oração uma linha de vida, não apenas um ritual. Comecei a conversar com Deus ao longo do dia, no trânsito, no trabalho, em casa. E percebi que isso transforma minha perspectiva. Um exemplo prático. Quando sinto o peso das responsabilidades, paro e oro, mesmo que por 1 minuto. Isso me ajuda a manter o foco no que realmente importa, em vez de me perder nas distrações do dia a dia. É uma prática que qualquer brasileiro pode adotar, pois nossa cultura valoriza a conexão espiritual, seja em uma igreja ou no silêncio do lar. Por fim, aprendi que as interrupções da vida não são acidentes, mas oportunidades divinas. Provérbios 19, versículo 21, nos diz: Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalece. No Brasil, onde imprevistos são comuns, um engarrafamento, uma chuva repentina, uma mudança de planos, é fácil se frustrar. Mas a mensagem me ensinou a perguntar: Deus, o que estás fazendo neste momento? Recentemente, quando um compromisso foi cancelado, em vez de me irritar, orei e percebi que Deus abriu espaço para uma conversa importante com um amigo que precisava de apoio. Essa mudança de mentalidade me ajuda a viver com mais propósito, vendo cada momento como parte do plano de Deus. Essas lições são práticas e transformadoras. Para aplicá-las, comece o dia com uma oração de rendição, confiando seus planos a Deus. Quando o medo surgir, substitua-o pelas promessas da Bíblia, como Filipenses 4, versículos 6 e 7, que fala da paz que excede o entendimento. Ore continuamente, mesmo nas pequenas coisas, e veja as interrupções como oportunidades para Deus agir. No Brasil, onde a fé é um pilar, essas práticas nos conectam ainda mais com Deus e com nossa comunidade, pois compartilhamos esperança e encorajamento. Ao viver assim, descobrimos que o medo perde sua força e a liderança de Deus nos guia a uma vida de paz, propósito e vitória. Obrigado por assistir a esta mensagem poderosa que nos chama a deixar o medo e seguir a liderança de Deus. Se você foi tocado por essas palavras, aperte o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Deixe nos comentários um amém ou compartilhe como essa mensagem te inspirou. Fique até o final, pois há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa luz.